Boa tarde a todos, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Boa tarde, bom dia, quando vocês forem ouvir. A gente tem um prazer de estar com vocês hoje para o Dia do Paciente da Sociedade Brasileira de Transplante. E nós vamos falar hoje... Isso, muito obrigada. Eu estou vendo a Marília e o Antônio, então eu queria apresentar para vocês a Marília Brasil Rocha Navarro, de 68 anos, que fez transplante em 95, Marília, que legal. E você mora em Campinas, é isso? Sim, sim. Que bom, muito obrigada por estar aqui com a gente. E temos o prazer de ter também o Antônio Geraldo Guimarães, de BH, 68 anos, e que fez transplante em junho de 2022. É isso, Antônio? Exatamente. É só uma correção, eu sou de Minas Gerais, mas sou de Andrados. Né? Tudo bem. Frequentei Belo Horizonte muito tempo, mas sou de Andrados. Tá bom, mineiro. Muito obrigada. O sotaque é igual. Obrigado eu. A simpatia também. Obrigado eu que agradeço a vocês a oportunidade de participar deste evento de relevância nacional. Que bom. Agradeço a vocês. Muito obrigada. Então, a gente dividiu hoje em falar do transplante em criança e em adulto. E eu vou falar primeiro, meu nome é Adriana Seber, eu sou pediatra e vou falar para vocês principalmente da parte bem inicial do... esqueci, mais importante do mundo, a Anali Eleutério, quer se apresentar, meu amor? Eu sou a Anali Eleutério, sou mãe da Ana Clara, que fez transplante em setembro do ano passado. Vamos para 1 ano aí já de TMO. Muito obrigada, Anali, por estar aqui comigo. Então, nós vamos primeiro fazer uma apresentação rápida para vocês e aí depois conversar. Então, se vocês puderem fazer a gentileza de colocar os slides. Isso. Então, a pergunta é o que eu posso passar, Tati? Posso pegar lá o passador? Então, a pergunta é o que a gente pode esperar. Tá bom. Então, tá bom. Então, só uma pausa. E o chefe chegou. Pode vir, Maír. E nós temos agora conosco o doutor Maír Pedro de Souza, vice-presidente do Congresso, meu amigo grande, e que faz transplante em Jaú. Quer se apresentar, Maír? Bom, eu sou Maír, médico do Hospital Amaral Carvalho, serviço de transplante, e com muita alegria pretendo participar dessa reunião tão importante para o nosso Congresso. Acho que é uma hora de conversarmos com quem efetivamente precisa ou precisou da gente. Então, agora a pergunta é o que a gente espera no transplante de medula óssea de uma criança depois que faz o procedimento. Como é de praxe, a gente sempre conta que não tem nenhum conflito de interesse, que a gente não está ganhando nada de ninguém para falar o que fala. E a primeira coisa que a gente se pergunta é quantas crianças que fazem transplante de medula óssea cada ano para cada doença. Nem sempre é fácil de achar informação. Então, existe uma associação que chama Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, que faz um registro e todo mundo do Brasil manda seus dados. Então, a gente sabe que nas crianças, que em geral é cortado com menos de 18 anos, são feitos no país mais de 600 transplantes por ano, e principalmente transplantes entre duas pessoas diferentes, que são os transplantes halogênicos. O transplante autólogo, que é do paciente para o paciente mesmo, é uma minoria nas crianças, embora a gente saiba que é a maioria nos adultos. Quando a gente olha de pertinho, a gente vê que o nosso país tem uma imensa desigualdade. Então, quase metade dos pacientes são feitos aqui no sul e no sudeste. Então, São Paulo, 335 transplantes, seguido do Paraná. E o resto do país todo faz bem pouquinho pediatria comparado com a gente aqui no sul. Uma outra fonte de informação que é muito importante as pessoas terem é a Associação da Medula Óssea, que montou um mapa do transplante de medula óssea. Dentro desse mapa do transplante de medula óssea é um site que é aberto para
qualquer pessoa que queira acessar. E a gente tem o relato de 1.669 transplantes, a maioria halogênico, diferente da BTO, porque esse registro começou como halogênico. E aí é interessante porque tem a pediatria em separado, 470 transplantes pediátricos, e dentro desse site, quem tem uma doença e quer saber aonde são feitos os transplantes, qual região do país, qual é o resultado, consegue achar quase todas as informações. Então, a gente vê, por exemplo, que na pediatria, a maior parte dos transplantes é feito para o tratamento das leucemias agudas, a leucemia linfóide aguda, LLA, e a leucemia mieloide aguda, LMA. E aí a gente consegue ver no site também a sobrevida, então a gente sabe que até 1 ano, 78% das crianças que fizeram transplante de medula em 2019 estão vivas pós-procedimento. E tem uma coisa que incomoda muito a gente sempre, né? O paciente, a família, a gente se o paciente vem a falecer depois de um transplante, o que acontece de errado? Por que ele pode vir a falecer? Então, a própria doença que levou o transplante tira para a gente quase 1/3 dos pacientes, é a causa de quase 1/3 dos óbitos pós-transplante. E quando você é mãe, quando você tem um parente que faz transplante, ou quando você é o próprio paciente, é muito importante saber que tem o que fazer, que se a gente consegue acompanhar de perto e consegue ver que essa leucemia está voltando, o médico que está cuidando do paciente pode diminuir a dose de ciclosporina, pode fazer infusão de leucócito, existem imunoterapias que se pode lançar mão, embora muitas dessas terapias não estejam disponíveis de maneira rotineira, elas existem, então blinatumomab, notuzumab, está começando agora a terapia com células CAR-T, que vão explodir no país, estão explodindo no mundo. Se o paciente fez o transplante chamado haploidêntico, transplante com só metade da compatibilidade igual, é muito importante, se falou muito durante esse congresso, que a gente precisa pesquisar se a célula da leucemia não escondeu a parte genética do doador, e aí o melhor tratamento para esse paciente é fazer um segundo transplante com outro lado da família. E importante, quer o transplante dê certo e não dê certo, a gente tem sempre, óbvio, que está cuidando dos pacientes e melhorando a vida deles cada vez mais. Então, essa terapia que chama CAR-T-Cell, que vai começar agora, está recebendo o preço da Anvisa para o CAR comercial, mas que tem também a nível de pesquisa. É uma coisa muito desafiadora, porque são crianças que recidivaram depois de um transplante, ou crianças que a leucemia não responde a absolutamente nada, a leucemia linfóide aguda. E aí, essa foi a primeira criança que fez esse tratamento, que chama EMA, tratou nos Estados Unidos, e hoje está mais de 10 anos pós-tratamento, ótima, sem doença e até sem transplante, nem precisou transplantar. Quando os transplantes são autólogos, também a gente tem que acompanhar de perto o paciente, porque existem remédios que também não estão disponíveis na rotina, mas que existem e os pacientes precisam saber disso. Existem imunoterapias para os linfoma Hodgkin, o paciente que tem tumor de células germinativas pode fazer cirurgia, radioterapia, assim como no tumor cerebral, no tumor do sistema nervoso central e o neuroblastoma. Né? Então, a gente sabe que no neuroblastoma é uma doença pediátrica desafiadora, a gente vai ouvir a Anali falar. São doenças, esses são os resultados do GRAAC, 21 anos de experiência com tratamento de neuroblastoma, e quando a doença tem um estadio, quando ela está espalhada pelo corpo logo no diagnóstico, que chama estadio 4, a gente vê que conforme passa o tempo, as crianças podem falecer e só 1 em cada 5 crianças que vai se curar, apesar de tudo que a gente faz. E por isso tem muitas terapias novas que estão começando. Então a gente sabe que mesmo depois do transplante para o neuroblastoma é muito importante que o paciente tenha acesso à isotretinoína. O Vezanoide, imagina que é um remédio que a gente trata hoje acne,
mas que é excelente para controlar o neuroblastoma, é um complemento do tratamento. Existe imunoterapia com anticorpos monoclonais e existem outras drogas até hoje ainda experimentais que está se tentando para fazer com que essa doença não volte nunca mais. E tem uma outra coisa que incomoda muito, muito a gente, que é que o outro terço das crianças que pode falecer do transplante falece por infecção. E a gente não se conforma com isso, então é importante que você saiba, que a sua família saiba, e que tem vírus, bactérias, fungos, um monte de coisa que pode acontecer e que faz com que a criança possa até falecer por infecção. Uma delas é resfriado. Aquele resfriado que a gente pega aqui, entope o nariz, que criança vive gripada, a gente previne com máscara, mas depois do transplante, uma gripe simples pode fazer com que o paciente desenvolva pneumonia e pode ser muito grave. Então, hoje, em tempos de Covid e de tantos outros vírus, é muito importante a gente tentar proteger as crianças. Citomegalovírus é um vírus danado que quem fez transplante de irmão ou transplante não aparentado, os transplantes halogênicos, sabe que precisa toda semana colher um exame de sangue, ver se o citomegalovírus não está presente no sangue e se tiver qualquer sinal de replicação do vírus no exame, precisa começar a tratar. Só existe no Brasil hoje ainda um remédio que a gente pode lançar mão, embora existam vários outros que podem ser usados, só não estão disponíveis no nosso mercado. O herpes simples, esse herpes bobinho que a gente tem, né, aquela feridinha de febre, pode ter uma forma disseminada nos pacientes que faz transplante, pode dar na região genital, pode dar na boca, pode aparecer em vários locais, no dedinho, no rosto. Então, é importante saber porque é infeccioso, precisa de tratamento. Herpes zoster, o cobreiro, reativa numa frequência muito grande pós-transplante e quando tem a forma disseminada, quando ele se comporta como catapora, é muito grave, precisa de tratamento específico, em geral precisa até de tratamento na veia para que não passe para o sangue, para o cérebro, não dê pneumonia. Herpes 6 é um vírus danado, reativa muito depois do transplante. Normalmente na pediatria a gente tem esses quadros de rash, de vermelhão na pele, e a gente vê muito no transplante, um vermelho que vai e vem. E esse herpes 6 a gente precisa diagnosticar, existe um PCR, um exame de sangue específico para fazer esse diagnóstico, e tem que tratar também, é muito frequente na pediatria. Então, tem vários tipos de rash, de vermelhão na pele, e quando a gente faz transplante de irmão, confunde muito a gente com a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, é muito importante que o pediatra esteja cuidando de perto dessa criança, e que se a criança faz vermelhão na pele, possa ser examinado, e a gente tenha acesso aos exames adequados. Outro vírus chato, muito chato, é o poliomavírus, um vírus que chama BK, não é tuberculose, é um vírus mesmo, chama BK, e que machuca a bexiga das crianças e faz fazer xixi com sangue, e que pode ser só um pouquinho, e pode ser um sangramento grave, e é importante porque o diagnóstico tem que ser feito também com o tal PCR, e existe tratamento, só que esse tratamento, que é um remédio chamado cidofovir, também não é fácil de conseguir, também não tem em muitos centros. As bactérias são muito importantes, principalmente as bactérias que têm uma cápsula em volta delas, que a gente previne com vacina, mas é muito importante saber que quando o paciente tem febre depois do transplante, principalmente se ele tinha anemia falciforme, que é uma doença que perde o baço, ou se ele irradiou o baço, se tinha um linfoma, esse paciente precisa tomar antibiótico, porque essas bactérias fazem a festa no sangue das crianças. Uma criança pode falecer em poucas horas, então por isso que a gente é tão rigoroso em acompanhar os pacientes quando eles têm sinal de infecção ou quando tem febre depois do transplante, para que a bactéria não passe para o sangue e não leve o nosso paciente embora. Existem nos hospitais muitas bactérias que são resistentes e a gente precisa sempre estar com muito cuidado e saber se o paciente está colonizado
com aquela bactéria, porque quando ele tem febre, até que se prove o contrário, a gente tem que cobrir aquela bactéria. Se não for o caso, que bom, aí tira o remédio. Existem bactérias muito diferentes também, que tem só num contexto de muito tratamento. Clostridium é um bichinho que cresce no intestino de quem toma antibiótico, e aí faz uma baita diarreia, cólica e precisa de um tratamento específico. Existem outras, por exemplo, uma tal de Stenotrofomonas também, que aparece praticamente só em hospital e é muito resistente. É importante que o paciente saiba que tem no corpo, porque o tratamento é muito diferente. Entre os fungos, o mais comum que a gente conhece há décadas é um tal de pneumocistis, e por isso que todas as crianças tomam Bactrim, para prevenir que esse fungo ele faça pneumonia nas crianças, que pode ser uma pneumonia muito grave, e é bem fácil tomar Bactrim 2 a 3 vezes por semana e prevenir a infecção. Existem fungos também, como o sapinho, que dá na boca das crianças, que pode aparecer na boca, na região genital, em dobra, e que precisa ser tratado de maneira adequada. Às vezes a gente acha que é mucosite ou acha que a criança está assada, mas é importante fazer esse diagnóstico e tratamento. Existem fungos muito, muito perigosos, como o aspergillus e o fusarium, que fazem nódulo no pulmão, que podem ter sinusite, podem dar nódulo na pele, e a gente precisa fazer o diagnóstico. Tem um exame que quase todos os centros de transplante coletam, que chama galactomanana no sangue, e que pode ajudar a gente a fazer o diagnóstico que o aspergillus está rondando. O fusarium é um fungo que é muito mais frequente no Brasil do que em outros países, e ele pode fazer micose de unha. Essa micose de unha, quem ia pensar que isso pode ser um fungo? Às vezes pode fazer nódulo na pele, que pode ser espalhado, ou pode ser bolinha muito, muito dolorosa, principalmente quando a defesa está baixa do paciente. Isso é grave, precisa de tratamento adequado. E ainda que não é nenhum dos três, é um parasita, é a toxoplasmose. Toxoplasmose também faz infecção muito grave. A gente precisa suspeitar, porque não tem nenhum exame específico. Tem PCR para toxoplasmose, mas a gente não pede de rotina, só pede se tiver a suspeita. E é por isso que a gente fala para as crianças que não pode ter gato que circula pela vizinhança, porque o gatinho pode comer insetos que estão contaminados, e aí o coitadinho do gato pega a toxoplasmose e passa para o paciente, para a criança. Gato de apartamento não tem toxoplasmose. E aí tem todo esse desafio no começo do transplante, e depois, né, meses depois do transplante, o que a gente espera? Então, quem faz transplante alogênico sempre tem que estar atento para a doença do enxerto contra o hospedeiro crônica. A doença do enxerto contra a hospedeira crônica, em geral, aparece no primeiro e no segundo ano, mas pode aparecer mais tarde, e é importante que as famílias saibam o que é que tem na doença do enxerto. Então, pode aparecer as juntas, as articulações ficam mais endurecidas, pode a unha ficar fininha, pode parecer que é uma gengivite, pode ficar meio dura a junta, pode ficar com a boca mais fechadinha, pode ficar com o olho seco, o vento bate e incomoda, pode dar falta de ar, às vezes falta de ar só para correr, para cantar. Todas essas coisas são importantes. Então, quem fez transplante de alguém, transplante alogênico, sempre tem que ter em mente que pode ser doença do enxerto contra o hospedeiro crônica, e o diagnóstico precoce faz uma imensa diferença, porque a gente pode tratar o paciente, ele pode melhorar com menos sequelas. A longo prazo, muitos anos depois, o que faz muita diferença é o paciente ter ou não ter a doença do enxerto contra o hospedeiro crônica. E nas crianças, principalmente as crianças que transplantaram para leucemia, que fazem irradiação do corpo, é muito frequente ter deficiência de hormônio, então as crianças precisam tomar estrógeno ou os meninos tomar testosterona. Uma proporção muito grande deles não consegue ter filho, então fica infértil, mas não são todos. Quando namora tem que usar camisinha, porque não são todos, não é para confiar, mas pode ter muito mais dificuldade.
É muito frequente ter alteração de tireoide, tanto hipotireoidismo como câncer de tireoide, então é um alerta sempre para nódulo que possa aparecer na tireoide. As crianças podem ter deficiência de hormônio de crescimento, podem ter que tomar hormônio para crescer de maneira adequada. E quem fez radioterapia tem uma frequência muito maior de catarata, não com 70, 80, mas sim com, às vezes, 30, 40. Então, catarata também é uma preocupação para a gente. Dentro da AMI, ou aquela tal do mapa do transplante, a gente fez um trabalho, eu sou voluntária lá, e nós fizemos vários manuais para os pacientes. Então, são manuais que falam do transplante antes, durante e depois. E aí, o manual que fala do pós-transplante, chama o tratamento continua em casa, tem várias dicas e eu sugiro bastante, é de graça, você pode baixar no telefone, no computador, ou pode pedir para mandar impresso para sua casa. Eles são manuais bem simples, mas com bastante informação e podem ajudar bastante em como continuar o tratamento. Depois de velha, eu resolvi estudar cuidado paliativo, e eu acho que uma mensagem muito importante que a gente tem para todos os pacientes é que cada dia vale e que a gente tem que aproveitar a vida. Cada dia que a gente tem que estar do lado de quem a gente ama, que a gente tem que falar que ama, que a gente tem que cuidar bem e que o nosso trabalho como médico é tentar fazer o dia de vocês sempre melhor e levar não só cura, mas qualidade e estar junto para o que de fato importa. Então, eu acabei, eu sou a Adriana. Hoje é Mac Dia Feliz, então, por favor, quem pode, coma um Big Mac, em nome das crianças. Muito obrigada, e agora vai ser a vez do Dr. Mair. Muito obrigada, Dr. Mair. Obrigado, Adriana. Eu sempre tive certeza que se eu fosse criança, ficasse doente, era ela que ia cuidar de mim. Se puderem inserir a minha apresentação. O chefe chegou, acabou de chegar o presidente do Congresso, doutor Afonso, acho que podia fazer uso da palavra. Pessoal, boa tarde. Desculpa o atraso aqui, mas a doutora Adriana fez as vezes da casa muito bem. Obrigado, Adri. Eu vou continuar e chamar o doutor Mair Pedro de Souza. E o foco agora é falar o que a gente espera no adulto, né? O que a gente pode fazer para melhorar o caminho dos adultos depois do transplante. Doutor Mair, obrigado. Obrigado, Afonso. Bom, a doutora Adriana facilitou muito a minha vida. Eu queria terminar minha apresentação, então, dizendo o que eu espero na vida do adulto. Eu espero vida, mas com qualidade. Poderíamos parar por aqui, mas eu vou me estender um pouquinho mais. O que nós estamos chamando de adultos, né? 18 anos ou mais, etc. Esses números variam um pouco, mas o que eu queria dizer é que o grande fato a ser levado em conta agora é que nos últimos anos a gente aumentou muito a idade das pessoas que a gente transplanta. A gente, em Jaú, começou a transplantar em 96, 45 anos para a gente era um homem velho. Hoje a legislação permite que a gente transplante aos 75. Em alguns países não tem a limitação de idade pela data de nascimento, mas sim pela condição de vida da pessoa. Bom, e o que a gente espera dessa nossa conversa? Hoje a gente vai falar de caminhos da vida. Se a gente sabe que a vida é finita, a gente precisa priorizar qualidade, precisa viver bem e, honestamente, sem se preocupar muito quando é que esse fim vai chegar. Vamos empurrá-lo para frente. Mas o transplante é um momento de tropeço nessa nossa jornada em busca de uma vida longa e saudável. E a gente precisa dessas pontes para nos ajudar a nos proteger desse momento desastroso da vida. Ele não é único, ele começa muito antes do transplante e ele dura depois do transplante. Então, essa ponte precisa ser muito segura para a gente. Vida com qualidade. Um menino que passou por um transplante antes dos 25 anos, que teve todas as dificuldades para enxertar e a gente acabou precisando do socorro de uma grande instituição aqui de São Paulo para nos fornecer células separadas para que ele pudesse sobreviver. E 3 anos depois você vê ele na beira de um rio na Amazônia, se formando. Isso é vida, é isso que a gente quer para as nossas pessoas, a gente espera isso. A gente espera também que uma mãe possa ter oportunidade de comemorar
A formatura de uma filha é igualmente importante, para as mães talvez até mais. Mas a gente fica muito feliz e até sobressaltado quando a gente vê um casal numa fotografia junto com o padrinho. O padrinho desse casamento é um jovem médico recém-transplantado que, depois de um tempo, teve oportunidade de conhecer a doadora, se aproximou dessa doadora de tal forma que ele foi padrinho de casamento da pessoa que doou a vida para ele. Mas e os mais adultos? Então, nós estamos transplantando até 75 anos ou mais. As instituições que não transplantam pelo sistema público avaliam o paciente e as condições, e não olha a data de nascimento. Nesse pessoal, a gente precisa ficar alerta. E a gente precisa incluir nas nossas avaliações pré-transplante um olhar de preocupação de quanto a vida dessa pessoa, as doenças que ela já teve, a própria doença que ela tem, impactou na sua saúde. Porque isso faz muita diferença. É muito óbvio, mas você pode ter um sujeito de 50 anos, muito mais inábil para o transplante, menos preparado para o transplante, do que um homem de 70. Porque a vida vai levando às incapacitações. Então, eu queria fazer uma pausa para a gente falar um pouco do que a Organização Mundial de Saúde tem falado muito para a gente, enquanto, não como médico, nem como vocês que estão nos ouvindo como pacientes, acho que cada um de nós, como cidadão, pensar na possibilidade do envelhecimento ser um envelhecimento ativo. Isso depende de uma série de coisas, mas a gente precisa pensar numa forma de ficar velho com um pouco mais de qualidade de vida. E a gente sabe que tudo que a gente faz na vida vai impactar positiva ou negativamente nas nossas condições de saúde no envelhecimento. Desde da primeira infância, a questão da alimentação, as doenças que a gente já teve, na adolescência, a obesidade, a falta de atividade física e outros hábitos poderão levar a gente para um risco muito mais alto de adoecimento do que aquelas pessoas que, de certa forma, comem melhor, se alimentam melhor, têm oportunidade para viver uma vida um pouco mais saudável. Mas a notícia é boa. Os americanos fizeram uma projeção de quanto que esses nossos hábitos de vida vão impactar no surgimento de doenças crônicas, e a boa notícia é que a gente tem visto que essa curva esperada está muito longe da curva real, porque já houve uma mudança grande de hábitos, ainda temos muito a mudar, com menos tabaco, a cultura da atividade física já se emplacou num número maior de pessoas, e a gente tem muito que insistir para que isso não pare. Eu queria fazer um novo parênteses aqui para os homens. É diferente. Homem não se cuida, homem não acredita na doença, homem não vai ao médico, homem não se protege. Então, os dados de saúde das mulheres são infinitamente melhores que os dados da saúde dos homens, e não é diferente do transplante. O homem é mais negligente com tudo, em relação aos cuidados. Então, vamos falar de um cara que teve um sucesso fantástico. Esse sujeito virou uma atração das redes sociais, à medida que, aos 80 anos, ele se tornou um modelo fotográfico top. O mundo inteiro queria fotografar o cara pela saúde que ele mostrava aos 80 anos. E é uma história que passa por um momento importante da vida dele, que por volta dos 50, ele praticamente mudou para dentro de uma academia, resolveu começar a se cuidar, e foi cuidar da alimentação, repensou a vida. E chegou aos 80 nessa forma. Eu fui procurar saber onde ele anda. Ano passado ele recebeu uma licença para pilotar. E o fantástico disso, ele, por medo, preocupação e coragem, ele ficou triste porque ele não conseguia aproveitar aquilo que tinha de disponível para que os olhos pudessem aproveitar. Então veja que coisa bonita, que maneira interessante de olhar para a própria vida. Bom, mas o que o transplante faz para a gente? Além de tudo que a doutora Adriana falou, a gente vai somar a informação que eu dei, que o que a gente faz na vida, desde a infância à puberdade, vai impactar na vida futura. O transplante pode nos causar muitas complicações. E se a gente olhar para essa imagem, quase tudo daí submete qualquer um de nós a risco de termos essas complicações. Os nossos hábitos de vida poderão nos causar doenças respiratórias, cardiovasculares, renais, etc. O que o transplante faz é jogar uma bomba em cima disso, do ponto de vista de aumentar os riscos de que tudo isso aconteça com mais precocidade. Veja a catarata que a doutora Adriana citou. Eu espero ter catarata depois dos 70, mas os nossos pacientes acabam operando catarata com 30 anos. Então, o que o transplante pode fazer é abreviar isso ou intensificar o risco dessas coisas acontecerem. E o que a gente pode fazer? Além de tudo que a doutora Adriana falou, eu vou relembrar algumas coisas que são importantes para as crianças, para os adultos, mas fundamentalmente prevenir infecções, além dos cuidados
medicamentosos, cuidado de hábitos que a doutora Adriana disse, eu vou reforçar uma ideia que para as crianças é mais fácil, as mães levam para vacinar, mas para os adultos é um trabalho de convencê-los a se vacinar e revacinar. Tá? A gente sabe da importância das vacinas para a história da humanidade, nós vivemos mais porque uma das coisas que aconteceu foi descobrir, inventar e desenvolver as vacinas. Do ponto de vista da saúde ocular, é interessante que antes de transplantar a gente olhe os nossos olhos para já saber como é que eles andam, porque depois disso a gente precisa acompanhar por um bom tempo também, que a catarata certamente virá. Viria para todos nós, mas ela poderá vir mais cedo. E existe uma fase da catarata muito chata que você está incomodado, que você está enxergando menos, mas você ainda não está motivado a ir ao médico. E a sua qualidade de vida vai caindo. Tá? É interessante lembrar que qualquer desconforto crônico muda o humor das pessoas. E a catarata é um deles. Tá? Então é preciso ficar de olho. E nos transplantados que têm a doença do enxerto contra hospedeiro, o dilema, o drama dos olhos secos, que já é uma coisa muito chata e quando negligenciado ou maltratado e não acompanhado, vai levar a comprometimento muito grave dos olhos. Com relação à nossa saúde bucal, de novo, avaliação pré. Fazer uma boa avaliação, entender o que está acontecendo com a boca de quem vai para o transplante, pode ajudar muito no reconhecimento de algumas lesões que precisam ser alvos de intervenção antes do transplante. Durante o transplante, os cuidados podem ser redobrados. E a gente precisa ficar muito alerta depois do transplante, porque há um aumento da incidência de algumas doenças malignas na boca, especialmente em algumas condições que o tratamento piora muito mais essa chance de acontecer isso. Há que se preocupar também com a qualidade dos cuidados para dentes, observar isso. O autoexame da boca é uma prática muito simples e muito fácil e precisa ser estimulada. É uma tarefa nossa estimular. Com relação aos pulmões, às vezes a avaliação pré-transplante do pulmão, ela limita e ela proíbe que a gente faça o transplante. Porque a gente poderá usar drogas que são tóxicas, poderá usar radioterapia, que é muito tóxica. Então é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo com a pessoa no momento que a gente vai indicar o transplante e depois a gente acompanha isso muito rigorosamente. E o que a gente pode fazer para ajudar? Além de cuidar, além da equipe puxar você pelas mãos para fazer os exames e os controles, é fundamentalmente a gente cuidar de não fumar. Felizmente é um hábito que vem diminuindo, mas ainda é muito frequente e o convívio com o tabagista é igualmente tóxico para quem quer zelar pelos pulmões. Do ponto de vista cardiovascular, também as coisas complicam. E complicam num pacote de danos que os tratamentos podem fazer, eles vão se somar com os danos que a própria idade vão fazer e, fundamentalmente, vão trazer mais problemas para quem já não tem hábitos muito saudáveis. E, logicamente, se a gente quer cuidar do coração, a gente tem que cuidar da pressão, cuidar da nossa alimentação para não se tornar ou complicar um diabetes. A obesidade é um fator de complicação para quase todas as condições de saúde do ser humano. Então é preciso a gente olhar num pacote amplo para isso. Com relação ao fígado, é outro órgão que também pode nos trazer muitos problemas durante o transplante que precisa ser olhado com muito carinho. Aí é fundamental a gente entender que o fígado pode ser também vítima de tudo que a gente fez em termos de droga e também vítima das transfusões e do estado inflamatório que a gente tem e ter sobrecarga de ferro. Então, esse é um papel nosso, olhar e intervir. E, claro, evitar o álcool. Né? Aí eu preciso fazer uma ressalva que a diferença entre veneno e remédio é o número de copos de vinho que você vai tomar. Tá? Então, é razoável que você discuta com seu médico se você tem interesse em fazer uso de qualquer bebida alcoólica, porque os limites são pequenos, são perigosos e são individuais. Então, é interessante discutir isso. Tá? Não pode ser que um hábito simples de uma cervejinha por dia represente um dano desastroso para quem já tem algum problema no fígado. Do ponto de vista da nossa musculatura e ossos, aqui a primeira coisa a dizer, especialmente para aqueles que tomaram muita cortisona, é que os nossos ossos vão se desgastar com mais facilidade. A osteoporose vem com a idade. Nas mulheres você tem a complicação gigante que as mudanças hormonais mensais que a menina sofre vão impactar lá no momento da menopausa. A gente vai adiantar a menopausa para um monte das mulheres. A gente vai usar corticoide. Então a gente precisa ficar muito atento à densidade dos nossos ossos e aos riscos que isso pode impactar. E aí tem vários remédios bons. Um deles é um bom par de tênis no pé. Do ponto de vista de pele,
é uma coisa que devia ser estimulada em qualquer pessoa, que é olhar para a nossa própria pele, mas também é preciso que a gente, não só os transplantados, mas todos nós tenhamos uma preocupação muito grande. A gente mora num país tropical, muitos de nós fomos feitos para morar na Europa, estamos morando no Brasil, e a gente vai se expor a uma radiação solar que é desonesta para a nossa pele. Eu me lembro que numa das minhas férias eu estava no Chile, e o Ministério da Saúde do Chile tinha por hábito informar a população com muito rigor os índices de radiação UV, e as aulas estavam suspensas na escola. Eu nunca vi isso acontecer no nosso país. Mal nós somos informados do que aquele momento é crítico para a nossa pele. Bom, então, uma mensagem para a gente levar para casa é que quanto mais a gente ficar vigilante, mais a gente detecta esses problemas e mais a gente consegue melhores resultados. E claro que é preciso pensarmos em mudar os nossos hábitos de vida. Dentro dessas preocupações que a gente já citou, existem também algumas preocupações que precisam ser um pouco mais exacerbadas, mas que não é diferente do que vale para mim e para qualquer outra pessoa. Olhar para as doenças malignas mais frequentes e para aquelas que o tratamento implica em maior incidência. Olhar para a próstata com atenção, fazer o exame, não acreditar na balela de fazer só o exame de sangue, é preciso ser examinado, fazer toque. A mulher precisa cuidar das mamas, a mulher transplantada muito mais cedo do que as outras. Claro que colo de útero não pode ser abandonado, colo de útero é uma doença que pode ser extinta. Se a gente tiver cuidado, você não vai ter um câncer de colo de útero, e se tiver, vai ter numa fase que você tem uma chance enorme, praticamente total de ser curado. E acima dos 60 para a população como um todo, e às vezes antes disso, dependendo da nossa história, olhar para os intestinos fazendo colonoscopia. Uma coisa que a gente faz é dar informação, e a outra coisa que a gente faz é cobrar. Então a gente precisa ser muito chato nessa história, mas essa relação precisa obrigatoriamente ser uma relação de confiança. A conversa tem que ser olho no olho, o médico tem que estar convicto do que ele está dando de informação para poder cobrar. Tá? E é preciso que a gente crie, em determinadas faixas de idade, principalmente nos adultos mais jovens, uma relação muito forte de canal de oportunidade para fazer as perguntas. Porque você tem que considerar tudo isso que nós falamos, mas a inserção na vida sexual, as coisas que estão envolvidas com o início da vida sexual, ou com a vida sexual promíscua. Promiscuidade é uma palavra que eu tinha tirado do meu vocabulário, mas escapou agora. Bom, a gente informa, a gente fala para o paciente, olha, é legal você fazer atividade física. Alguns passam da dose. Esse é um paciente que a gente transplantou, que hoje é um exemplo de cidadania, do ponto de vista de envolvimento com causas muito importantes na área da saúde. É um cara que foi buscar a própria formação pessoal também na área da saúde, ajudou o time de hematologistas da cidade a montar um serviço de transplante, e eu vou dar uma notícia em primeira mão aqui para vocês. Eles deram alta ontem para o primeiro transplante que eles fizeram em Campo Grande. Talvez nem a própria sociedade saiba disso ainda. Tá? E esse sujeito resolveu correr. Mas, para vocês terem uma ideia de onde foi esse hábito dele, ele foi de Campo Grande a Jaú correndo, 800 quilômetros. Eu tinha combinado com ele que eu faria os 5 últimos quilômetros. Eu tive um problema no pé, eu tenho uma iminência de ter que operar o pé. Ele não acredita até hoje, mas eu tenho tudo documentado. Eu vim para São Paulo ver meu pé. E fugir do nosso encontro. É preciso fazer atividade física, mesmo que você tenha tido dificuldades, como essa moça que teve doença do enxerto contra o hospedeiro, já controlada, mas foi fazer atividade física com proteção, se cuidar, ter equipamentos de segurança e proteger pele. Às vezes você pede para que o cara vá para a academia e ele exagera. Esse é um deles. Um dos outros pacientes nossos, ele simplesmente pegou a chave da academia para que ele pudesse ir no sábado, domingo e feriados, entrar independente de ter alguém para que cuidasse. Isso eu acho meio perigoso, porque a academia oferece riscos para quem não faz a coisa organizada. Aí você pede para, é legal que você tenha uma atividade mental boa, vá viajar. O cara resolve botar a mulher num veículo e viajar o Brasil inteiro. É uma oportunidade de reviver a vida, e muito provavelmente a gente estimulou isso quando a gente disse para o sujeito que ele estava à beira da morte, que ele tinha risco de vida pela doença e pelo transplante. Aí você faz um transplante autólogo para um mieloma múltiplo e fala para o cara, olha, cuidado, faça suas atividades, mas cuidado com o acidente, não vai torcer o pé, não vai cair de bicicleta. E ele resolve nos desafiar e tem um prazer enorme nisso.
né? Faz questão de me mandar as fotografias de todas as aventuras que faz. Eu, sinceramente, a minha coronária é que está sob risco cada vez que ele faz uma viagem, mas ele está aí levando a vida. Estamos falando de vida, sob risco, mas sob vida. Eu queria contar a história de uma jovem que a gente transplantou, que teve uma complicação que levou a um estado de gravidade absoluta. Ela precisou de uma intervenção cirúrgica no primeiro momento do transplante. A gente só podia conversar com a irmã que estava junto, avisamos da gravidade, depois dissemos para ela que estava grave mesmo, e ela nos ignorou. Ela resolveu nos encarar e dizer que a gente tinha que acreditar que ela não iria morrer. Aí, nas conversas pré-transplante e pós-transplante, repetimos o mantra de que dificilmente ela teria filhos. Ela procurou a doutora Lenira, que trabalha conosco, que tem uma experiência gigante com o acompanhamento dessas mulheres, e foi dito a ela que essa possibilidade existia, mas que era remota frente a tudo que havia feito de tratamento, que era preciso olhar para isso. Ela disse, vocês não estão entendendo essa frase que ela usava. Eu vou ter filhos. Eu vou ser mãe. E está aí, passeando com um filho lindo, maravilhoso. E na mesma linha, a gente tinha pedido para uma menina que a gente transplantou com 17 anos que tomasse cuidado. Embora a chance de engravidar fosse remota, ela resolveu nos desafiar para valer. Tá? Então a gente pede para que essas pessoas vivam, que se cuidem, que tenham algum nível de atividade física. Alguns passam do ponto. Essa é a terceira transplantada nossa em 1996. E resolveu me mandar a foto desafiadora também. Então, eu queria dizer para vocês que, efetivamente, os nossos pacientes são fogo, mas eu vou me dar o direito de fazer palpites de comadre, não de médico. Tá? A primeira coisa, se permita. Mas se permita dentro de um nível de responsabilidade que pode ser negociado, conversado com o seu médico, com a sua equipe, que faz bem. Sonhe, planeje. E dê alegria ao seu cérebro. Isso é uma coisa que a gente dificilmente conversa honestamente com o paciente. O nosso cérebro precisa de música, precisa de dança, precisa de coisa bonita. Tá? Uma receita que eu já uso há bastante tempo, eu aprendi com uma atriz norte-americana que perguntaram, nossa, como é que você está bonita assim com 50 anos? Eu falei, eu só não fico perto de gente tóxica. Eu falei, epa, essa dica é boa. Tá? Então eu tenho fugido de gente tóxica mesmo. Crie uma rede de auxílio. Tá? É importante que esse auxílio também seja de incentivo e, fundamentalmente, agradeça. Acho que a gente ganha tanto quando a gente agradece a qualquer coisa. Eu vou finalizar mostrando uma imagem que me foi doada para que a gente pudesse socorrer os nossos pacientes que iam para os aeroportos, não agora na pandemia. Olha como está oportuna essa camiseta. Nós fizemos uma camiseta para os nossos pacientes embarcarem nos aeroportos, porque eles chegavam de máscara nos aeroportos, ninguém sentava perto, a aeromoça incomodava, queria entender o que estava acontecendo, ia fazer check-in, não sabia se podia embarcar, tinha que levar documento nosso para dizer que eles podiam embarcar. E era um desastre para eles, porque eles se sentiam... E esse menino era um publicitário. Ele fez essa imagem e nos deu. Por incrível que pareça, o que aconteceu foi o contrário. As pessoas se sentaram, você fez transplante, ou você vai fazer transplante, etc, etc. Então, esse olhar para a gente, hoje em plena pandemia, está muito fácil de entender o que é andar de máscara, mas naquela época não era muito, não. Eu finalizo por aqui também, agradeço e acho que a gente vai ficar à disposição para algumas perguntas agora. Então, você quer ser primeira ou última, Nali? Última? Então, é para a gente ouvir. Muito obrigada. Adorei, Maí. Agora a gente gostaria de convidar, né, a Marília, o Antônio, a Anali, que estão aqui presentes conosco, para compartilharem a experiência deles, que nada melhor do que ouvir, né, de quem passou. Nossos médicos vivenciam do lado de cá, sentem com vocês, mas a gente vai ouvir agora quem sentiu efetivamente, né, quem vivenciou o transplante. Então, gostaria que a Marília, né, que é a nossa primeira aí transplantada, ela transplantou ainda antes, né, de ser 60 a mais, que hoje ela está aí com seus 68 anos, que a Marília compartilhasse como foi, né, como que ela viu a vida a partir do transplante, o que o transplante significou na vida dela,
né? Contar um pouquinho de qual idade ela tinha, tá, Marília? E aí depois a gente vai seguir com o Antônio e com a Anali, que é mãe de uma paciente de 6 anos. Posso fazer uma interrupção rápida? Nós estamos olhando para baixo aqui, ninguém está em depressão, não. Aqui nós temos um monitor de televisão para a gente ver vocês, tá? Deixa eu só dar umas boas-vindas a todos vocês. A gente fica muito feliz. Eu acho que a ideia aqui, a gente sempre fala daqui para fora. A gente quer agora ouvir de fora para cá, de dentro, que é o que importa para a gente, né? A gente está fazendo, a doutora Adriana, a doutora Adri e o doutor Mair, eles mostraram muito bem isso, né? O que a gente faz para deixar a vida de vocês melhores, né? A gente sempre fala que a gente quer vida, mas vida com saúde, vida com qualidade. E o que a gente, agora a ideia disso é saber de vocês o outro lado, né? O que vocês pensam de tudo isso. É um prazer muito grande eu ter a Marília aqui. Eu sempre falo que a Marília tem a idade da minha filha. Elas nasceram juntas. Então, Marília. Eu falo, Afonso. É um prazer estar aqui, principalmente, eu vou desanuviar esse ambiente aí, principalmente porque eu estar aqui significa muito mais coisa, né, do que simplesmente eu estar aqui. Significa que eu sobrevivi todos esses anos. E, assim como o Afonso fala, quando eu entrei para o transplante, eu entrei extremamente saudável, apesar da leucemia, o Afonso que o diga. Eu entrei com muita saúde, porque eu nunca tinha ficado doente. Então, eu estava, então, com 40 anos e saudável. O Afonso pode falar mais tarde, até que eu entrei com todos os níveis de sangue ótimos. Então, eu até pensei, será que eu preciso mesmo fazer transplante? Né? Porque eu estava tão saudável que foi meu primeiro impacto diante de alguma doença. Então, foi um bom impacto, né? Mentalmente, eu estudei tudo que eu podia estudar sobre a doença e sobre o transplante. Então, eu sabia o que ia acontecer. Eu tinha todos os meus mecanismos psicológicos de proteção. Eu montei todo um esquema dentro da minha casa para que, se acaso acontecesse alguma coisa, estivesse tudo em ordem, que eu tinha, então, 3 filhas, uma com 14, 12 e 10 anos, e eu queria vê-las crescerem. Inclusive na pequena menstruar, né? Porque tudo que uma mãe pode fazer é acessar a filha desde do começo da sua vida. E, para mim, isso era um ponto muito forte, era saber para que eu ia voltar para casa. E eu acho que isso é muito importante para qualquer situação, não precisa ser transplante. Para qualquer doença aguda, né? Naquele caso seria, naquele momento, eu precisava que desse tudo certo. E eu confiei muito no sistema, nos médicos e toda a capacidade técnica que tinha a universidade, então, para me ajudar. Tive família do meu lado, amigos do meu lado, gente que só podia dar certo, não tinha como dar para trás. E eu acho que eu fiz jus a isso, não é, Afonso? E, além disso, eu achei que eu tinha como fim uma coisa que eu acho que me importa até hoje, que é dar continuidade às coisas importantes da vida. Uma delas, todo mundo já falou sobre isso, que é você estar com quem você ama, com quem te ajuda a sobreviver todos os dias. Nunca ficar achando que o que vem pela tua frente é uma coisa difícil. Vai ter dificuldade, mas quem diz que a gente não pode passar? Né? Assim como a gente tem ciência que também pode dar errado, mas a gente precisa saber que pode dar certo.
a chance de dar certo é maior. Então, eu acho que não tem muito segredo. O significado da vida é acreditar que você pode. E acreditar que você pode, e acreditar que você pode. E que a vida é finita? Mas todos os dias são dias. E todo dia ela pode acabar. Então, não é porque a gente está doente que a gente vai ter um problema final. Não. A gente está aqui todos os dias para vencer todos os dias. E o dia que for, será. Como qualquer coisa na vida. Eu acho que eu não me envolvi no transplante à toa. Eu não estou aqui à toa. Eu acho que todo mundo na vida tem por que estar aqui. Assim como os médicos estão aqui porque eles têm um objetivo, criaram uma missão, nós aqui como pacientes também temos uma missão, não só diante de outros pacientes, mas diante da vida. Outra coisa, eu me envolvi muito com o transplante, então eu achei que eu tinha que ajudar os outros pacientes que estavam chegando, que em 95 era muito difícil, não tinha tantos centros de transplante, e junto com os outros pacientes a gente conseguiu fundar uma associação, que na época foi bastante efetiva, conseguimos fazer bastante coisa em torno dos pacientes mais carentes, que estavam vindo com muita dificuldade de outros estados, e até hoje ela existe, mas estamos já em termos de acabar com a associação, que eu acho que nem precisa mais. Eu acho que tudo que a gente pode fazer pelo outro é fundamental, faz parte da vida, é importância, e eu acho que é por isso que nós estamos aqui. Entrei com alguns profissionais da área da saúde, da hematologia, junto com uma professora que chama Sara Saad. Ela me convidou para fazer parte do módulo célula dentro da graduação da medicina. Eu entrei com ela na sala de aula durante 12 anos, no primeiro dia da aula da Faculdade de Medicina da Unicamp, e participei com ela de um projeto de humanização também. Então, eu sou bastante conhecida na faculdade até hoje, porque eles usam ainda o meu caso como caso modelo, e isso só me gratifica, porque me fez entender que o mundo não girava em torno de mim, mas que da minha dificuldade, que no caso seria o transplante, eu consegui fazer com que ele fosse útil para muito mais gente do que só para mim e para minha família, por exemplo. Eu acho que é isso. Eu acho que a única coisa que eu posso falar para as pessoas que estão transplantando ou estão transplantadas novinhas, como eu vi o caso de vocês, é que o futuro só a Deus pertence, mas a nós também, porque Ele não vai fazer nada sozinho. E a gente tem o papel de auxiliar os médicos, acreditar no que eles estão falando, que a ciência faz parte do futuro, do sucesso, do agora, e que a gente precisa colaborar com tudo isso para que a nossa vida seja de fato efetiva e que seja a vida em abundância. É isso, gente. Não sei se foi suficiente ou se alguém quer fazer alguma pergunta. Marília, era isso mesmo. Foi ótimo. Era isso que a gente queria. Eu queria te agradecer muito. Aproveita aí o seu dia, seu sábado. Eu sei que está com a sua família, curtindo os netos, é aniversário, não sei de qual deles, mas aproveita bastante. Beijão. Pois é. Beijo aí no seu coração. Obrigado aí. Era isso também, né, Afonso? Eu também queria ser vó. E sou avó agora. Quer dizer, eu queria que minha filha, minha caçula, eu visse a menstruação ainda da minha filha. Hoje eu vejo os meus netos, minhas filhas doutorada, mestrada, com toda a capacidade que elas tiveram de me ajudar, e estão aí, né? É isso. Que o futuro pertença a todos vocês. Obrigado. Um beijo para você.
Pessoal, Obrigado, eu acabei Afonso. esquecendo de avisar, mas vocês podem mandar as suas dúvidas, perguntas, comentários, elogios pelo chat, tá? Estamos aqui para ajudá-los a responder. Obrigado. E muito obrigada para os que já mandaram mensagem para a gente. A Marina, a Sônia, o Paulo, a Tabata, Arthur e a Ana Cláudia. Muito obrigada, viu? A gente pode ouvir seu Antônio agora? Isso, podemos chamar o seu Antônio? Seu Antônio Geraldo Guimarães, 68 anos, transplante em junho de 2022, é isso? Seu Antônio, muito bem-vindo, obrigado. Obrigado eu por esta oportunidade de participar deste evento. Quero parabenizar todos vocês na luta por esse ideal, inclusive a dona Marília, que estou conhecendo agora, participa dessa luta. Que Deus dê força a todos para continuar, porque a gente que passa por essa situação sabe que o quanto é importante tudo isso. Eu faço um breve relato do que me levou ao transplante. Por cerca de uns 10 anos ou mais, eu fazia um acompanhamento de trombocitomia essencial. Eu tomava o Idreia, tomava certinho. E nessa pandemia, eu confesso até que me afastei um tanto da rotina médica. E eu voltei, estava bem descontrolado as minhas plaquetas, eu voltei ao tratamento com o Idreia. Atividade normal, segui a atividade normal. Mas antes, na minha juventude, até um pouco na velhice, eu tive uma atividade física muito forte, muito extensa. E quando foi em 2007, eu tive um infarto. Mas nem assim deixei minhas atividades físicas. É lógico que eu deixei a atividade física mais pesada, mas continuei fazendo minha atividade física diária, cerca de uma caminhada de 6 a 9 quilômetros no dia. E no final do ano passado, em novembro do ano passado, mais no início de novembro, eu, na tentativa de caminhar, eu sei que eu caminhei um pouco mais de 3 quilômetros, me senti cansado, fraco. Aí, como eu fazia esse tratamento em Poços de Caldas, com a doutora Suzana, procurei. Ela realmente estranhou todos os meus exames laboratoriais, me indicou que fizesse o exame no Instituto Fleury, em São Paulo. Eu fui para lá, fiz o exame, de onde se constatou que eu estava com a leucemia mieloide aguda. E, de imediato, ela me indicou o lugar que, no conceito dela, seria o melhor, que seria o Hospital Amaral Carvalho, em Jaú. Eu, na época, marquei com a equipe da doutora Fernanda, doutor Iago, fui atendido por eles, muito bem atendido, diga-se de passagem. O doutor Maír faz parte também da equipe. Né? E em fevereiro fui internado no Santana, que é uma unidade também do Hospital Amaral Carvalho. Fui internado para os procedimentos pré-transplante. Ali eu tive que extrair os dentes, eu tive que fazer uma cirurgia de sinusite, uma raspagem de próstata, tudo no preparativo. E depois a doutora Fernanda já marcou o transplante e nesse decorrer de tempo, meus filhos, meu filho fez os exames todos, ele tinha compatibilidade de 50% comigo. No entanto, tinha um doador desconhecido que seria 100%, que a doutora Fernanda me explicou, inclusive que seria
que se diz na linguagem popular médica, 10 por 10. E até meu filho esteve internado comigo por 10 dias, dentro daquela expectativa que, caso não chegasse o transplante conforme havia se programado, né, do doador desconhecido, seria ele, o doador. Mas deu tudo certo. Certo? Dia 8, eu fiz o transplante. Estou com 80 dias de transplante, por incrível hoje, eu estava até somando aqui. E confesso que numa recuperação que eu nem mesmo esperava, diante das dificuldades que eu passei, né? E o que eu posso dizer é que eu estive também dentro da minha cidade, uma cidade de 60 mil habitantes. Eu fui administrador hospitalar por 5 anos, estive numa provedoria do hospital durante 10 anos. O que eu vi dentro do Hospital Amaral Carvalho foi, além da tecnologia de ponta que se tem ali dentro, e a gente convive com pacientes de todo o território nacional, a gente passa a conhecer. O que eu vi além disso, dessa tecnologia, a grande dedicação pessoal dos próprios médicos, corpo de enfermagem, enfim, de todos os componentes do hospital, certo? E o que eu pude sentir, no meu conceito, né, me sentindo muito bem hoje, repito, a cura não... Até uma coisa, vamos dizer assim, pode ser até emocional, mas não vem especialmente somente do remédio, da medicação, da capacidade técnica médica, mas da forma que você é tratado, da atenção que você recebe, né? Da qualidade de atendimento que você recebe. E digo até, assim, num aspecto meio saudosista, que, além da cura, você leva muito carinho, muita dedicação, certo? Deste pessoal, que parece que dá uma força extra, além daquele remédio que você toma via oral, venosa, certo? E confesso que isso tem muito ajudado. Tenho 68 anos, né? Passei, sim, por diversas dificuldades, como é comum na vida do ser humano, é correal. Mas eu ainda brinco com meus filhos não gostam muito, não, que eu, com 68 anos, eu carrego comigo o sentido de dever cumprido, né? Que, se for da vontade do Criador, que me leve, não, eles ficam bravos comigo. Mas, realmente, depois de ser diagnosticado com a leucemia, que numa cidade do interior igual a minha, significa praticamente morte certa, vamos dizer assim. Raras são as consequências de sucesso, certo? Depois de tudo que eu vi, de tudo que eu estou vivendo, eu espero que Deus me dê o quanto Ele acha que eu devo ter, porque eu acho que Ele foi muito generoso comigo na vida, né? Já poder formar os filhos, está tudo empregado, tudo alinhado, graças a Deus. Mas, além de tudo que Ele me dê mais um tanto de vida para que eu possa pregar esse ideal para o governo de vocês, numa causa tão nobre, porque pouco se fala, né? Pouco se fala disso, é muito pandemia, tudo aquilo, mas é uma causa permanente. A pandemia pode acabar, mas eu creio que isso não vai acabar, certo? Pode ser extinto um dia, né? Porque tudo é possível, mas é uma causa nobre. E a gente vê uma luta dessa, nos encoraja a implantar qualquer coisa nesse sentido. Então, eu peço que Deus, né,
me deu tanto que ele acha que eu mereço, que para mim já é gratificante. E, às vezes, no futuro, poder participar, certo? De uma luta desta, poder ser um exemplo, inclusive, na minha cidade, certo? De tudo isso que vocês fazem. E, enfim, né? Conforme narrou a doutora Marília, que, né, Deus nos possibilite, né, a continuar com esse ideal, com essa força, né, renovando meus agradecimentos a todos vocês. Agradeço aos familiares meus, os amigos que me ligam aqui, mas estou muito contente, gratificante e honrado de poder participar, você me dar essa oportunidade de tecer minha opinião, certo? A esse respeito. Muito obrigado. Estou disposto, se quiserem fazer alguma pergunta. Seu Antônio, o senhor ainda Pois não. não pode conhecer seu doador. Isso é só o ano que vem. Em poucas palavras, doutor, o que é que o senhor falou diria pra para mim, ele agora? Que ele pode estar nos vendo. O que é que o senhor diria para o seu doador, que o senhor não conhece? Olha, um ato nobre como esse é um ato ímpar, é doar uma vida. Né? Eu diria o seguinte, que ele tem duas vidas. E, na época oportuna, caso ele permita, eu quero conhecê-lo. Certo? Quero conhecê-lo e agradecer, não tem como agradecer. Certo? Agradecido eu já estou, é externar um sentimento impossível. Só espero que Deus o abençoe. Só Deus pode pagar o que ele fez por mim. Certo? Que eu tenho que falar. E essa coragem, essa dedicação de muitas poucas pessoas. Porque a doação de medula não é uma simples doação de sangue. Certo? Sei disso. Então, este ato é nobre, é ato de um guerreiro, é ato de uma pessoa que realmente carrega um grande amor no coração. Um exemplo a ser seguido. Muito obrigada, seu Antônio. Muito obrigada. Muito obrigada à Rosiane, que mandou mensagem para a gente, a Pamela. Se vocês que estão assistindo quiserem escrever mensagem no YouTube, por favor, manda as mensagens, a gente vai respondendo. Agora eu tenho a honra de chamar a Nali Eleutério, 37 anos, mãe da Aninha, da Ana Clara, de 6. Mãe de criança é diferente. Agora nós vamos ouvir a Nali. Muito obrigada, Nali. Bom, primeiro eu quero agradecer a doutora Adriana pela oportunidade de estar aqui, poder dividir, né, a história de vida minha e da minha filha. A Ana Clara é uma menininha de 6 anos hoje. Quando ela completou 4... Pretendo não chorar, tá, gente? Mas se chorar não tem problema, eu já chorei um pouco. Bom, quando a Aninha completou 4 anos, saiu uma afta na boca dela, né? E logo após o aniversário dela, a gente tinha feito vários exames, não tinham dado nada, estava tudo ok, os exames todos ótimos. Uma criança sempre saudável, a única queixa realmente era essa afta na boca. Levei ao médico, não tinha nada, era só uma afta, passou um analgésico. Após uma semana, retornei com ela novamente, porque saiu uma outra afta. Não era nada, poderia ser uma estomatite. E aí começou, né, os antibióticos em casa. Aí, após 15 dias, retornei com ela novamente ao pediatra, não resolveu nada dos antibióticos, e só foi piorando, a boquinha dela começou a inchar. E aí eu fiquei desesperada, né? Eu falei, não, preciso procurar uma segunda opinião. Levei ela num outro médico, cheguei lá, a doutora Silvia, uma pessoa muito fantástica assim na minha vida. Quando eu entrei com a Ana no consultório, ela já falou, Nali, vamos internar. Eu tenho uma suspeita aqui, mas para eu te dar certeza, eu preciso de exames. Aí a gente foi para o hospital. Lá no hospital foi feito vários exames de imagem, no hospital da minha cidade, mas lá não trata criança, né? E aí, no outro dia de manhã, a médica que estava de plantão, ela me chamou, ela falou, mãe,
eu vou te encaminhar para um hospital onde vão cuidar da tua filha. Eu falei, mas que hospital? Ela falou, sua filha tem uma metástase na face, mas a gente não sabe dizer de onde está vindo isso, porque aqui a gente não tem exames, né? Eu falei, tá bom, e vamos embora. Cheguei no hospital, a Aninha pequena, nem sabia de nada, né? Nunca tinha ficado em hospital, nada. E aí ficamos lá, fizemos vários tipos de exames nesse dia. E aí, após algumas horas, a médica, a doutora Camila, que eu amo de paixão, ela veio, conversou comigo e com a minha irmã para passar o diagnóstico da Aninha, né? Que era neuroblastoma, grau 4, gravíssimo. A Aninha tinha um tumor de 7 centímetros para renal esquerdo, metástase na face, crânio, ombro, e aí vai. E medula, né? E ali a primeira conversa com a médica foi passado todo o processo, né, que a Aninha ia ter que fazer. A quimioterapia, a remoção do tumor, que graças a Deus foi 100%. E depois ia vir a parte do transplante, né? Aí você pensa, meu Deus, um transplante, o que é isso, né? Aí você vai no Dr. Google e começa a pesquisar, né? Aí você começa a se informar sobre essa doença, sobre a parte do transplante, que, para nós, neuroblastoma, é uma parte muito importante, porque é uma vitória, né? É a vida nova, é o renovo de tudo. E ali nós conhecemos a doutora Adriana e sua equipe maravilhosa, que nos acolheu. Eu agradeço muito por tudo que vocês sempre fizeram por nós. E ali nós passamos para o transplante. A primeira parte não foi fácil, né, Adri? A gente não conseguiu coletar as células da Aninha no primeiro e na segunda tentativa. E aí, na terceira tentativa, graças a Deus, a gente conseguiu, porque ela é autóloga, né? E passamos a pior fase ali dentro, porque não é fácil estar no transplante, só quem passa que pode dizer. E ainda mais com o filho, né? A gente quer estar ali no lugar deles. Mas vencemos essa parte do transplante. E eu gostaria muito de pedir para todas as pessoas, assim, que vocês falem mais de transplante para as outras pessoas. Tem uma fila de pessoas querendo sobreviver, né, que precisam da sua doação de medula. Não é só a Aninha, é a dona Marília, seu Antônio, o João, né, o Pedro, todos. Então, assim, eu confiei muito, confio, acredito na medicina, primeiro em Deus, né, e depois na medicina. E eu tenho certeza que Deus preparou os melhores médicos para cuidar de nós. Desculpa estar chorando, porque é meio estranho. Dói, né, voltar lá do início. E eu agradeço muito, assim, a todas as oportunidades que nós tivemos, né, as pessoas, a minha família, aos amigos que a vida nos deu, aos amigos que o hospital nos deu, né? Ali a gente formou uma família entre mães. E hoje, eu espero, tenho muita fé e vou batalhar para isso, para minha filha ter sua festa de 15 anos, voltar à escola, ir para a faculdade. E eu estou ali, ó, junto com a medicina, o que tem, eu estou caminhando. Estou buscando sempre o melhor pela minha filha. E agora vem uma outra parte, né, doutora? Não sei se a gente fala agora, depois. Quando eu estava no transplante, eu fiquei sabendo de uma medicação, imunoterapia, né? Falei, o que é isso também? Porque eu também não sabia. E aí, conversei com a doutora Adriana, ela me passou. Foi difícil também, na minha época, conseguir, porque não era liberado no Brasil. Nós não tínhamos como conseguir essa medicação, era bem difícil, tive que entrar na justiça. Aí, depois de um tempo, né, que a gente já tinha entrado, graças a Deus ela foi liberada. Ainda tem algumas crianças que é difícil para conseguir a imunoterapia, né? A gente fala que lá fora ela sempre vem primeiro, né? Então, assim, que as pessoas elas se conscientizassem, né, de poder passar isso para frente, porque tem um monte de pessoas também que precisam disso, né? Eu sei que bastante parte médica é limitada em algumas coisas, né? Até mesmo em nos ajudar, porque eles são cobrados, né, sobre isso, mas eles estão sempre dispostos a nos ajudar no que eles podem.
E agora vem essa medicação nova, que a Aninha agora terminando, a gente vai semana que vem para o 4º bloco já da imunoterapia, graças a Deus, está super bem. E agora, terminando, né, a imunoterapia, vem essa medicação, que ainda também nós não temos acesso a ela, mas eu consegui falar com os médicos de lá, dos Estados Unidos. Essa medicação só tem nos Estados Unidos, por enquanto. Eu não consigo nem trazer lá para o Brasil ainda. Segunda-feira eu tenho uma reunião médica com a equipe de lá, e, se Deus quiser, Ele quer, e nós vamos para lá até dezembro, para a Aninha tomar essa medicação. E eu gostaria de ver com a doutora Adriana, se ela pode falar um pouquinho para a gente sobre isso. O que a Anali conta para a gente é uma coisa que, na pediatria, muitos tumores acontecem de maneira muito, muito mais rara do que nos adultos. Então, mesmo os tumores hematológicos dos adultos têm muito menos do que tumor de pulmão, do que tumor de mama. Então, o número de pacientes é muito pequenininho. E são tratamentos muito específicos para vários cânceres de criança. Então, esse tipo de imunoterapia que a Aninha conseguiu, que a Anali é muito firme, muito mãezona, e que ela conseguiu. Tem tratamentos que a gente precisava muito, que todas as crianças que têm indicação tivessem acesso, e a nível de convênio, a nível de SUS, porque é importante, porque aumenta muito a chance de cura dos pacientes. E a gente precisa de vocês junto, para brigar e levar em frente para que todos tenham acesso. Então, isso é muito, muito importante. Muito obrigada por trazer isso, Anali. Quer falar mais coisa? Eu queria só frisar bastante para todos, né? Doem medula, salvem vidas, mais uma vez. É muito importante isso, né? É difícil você ver uma criança que nem viveu ainda, né? Nem sabe o que é vida ainda, né? Estar ali no hospital, mudando a sua rotina de vida totalmente, né? Então, assim, todos nós precisamos viver, todos nós precisamos de qualidade de vida. Então, a gente vai sempre buscar o melhor, né? Eu busco para o meu filho, a dona Marília busca por ela, o seu Antônio, entre outros, e os médicos, né? Eu acredito muito e confio. Obrigada, Anali. Acho que é só um esclarecimento para vocês que estão escutando a gente. A gente tem a felicidade de ter hoje aqui a doutora Daniele. O Redome, então, quando a Anali fala para a gente o DOE medula, tem duas coisas. Uma é, quem já está cadastrado no Redome, pelo amor de Deus, se mudou de telefone, de endereço de e-mail, atualize seus dados no site do Redome, porque é muito, muito triste que a gente acha o doador e cadê o doador que sumiu, que ninguém acha? A gente vive mudando de telefone, celular, endereço, então atualize seus dados. Porque se você já se cadastrou e a gente precisar de você, a gente precisa te encontrar. Então, por favor. E a segunda coisa é que a gente médico aprendeu no decorrer dos anos, que o melhor doador pro paciente é quem é jovem. Então, precisa ser gente novinha. Eu já estou passadérrima. Então, precisa ser jovem e, por isso, o Redome mudou a política de cadastro dos doadores. É só até 35, mas está certo, porque a gente, quando é médico que quer o bem do paciente e quer o melhor resultado, a gente precisa que esse doador seja jovem. E mais que isso, o Redome precisa de todos os tipos de medula. E gente branquinha, loirinha, que nem a gente, tem um monte. Então, precisa ser as misturas das nossas raças. Essas pessoas que não têm doador e que a gente estimula muito que vá se cadastrar como doador no Redome. Então, e principalmente homem. Mulher é muito mais corajosa, mas precisa de homem, porque o resultado do transplante, quando o homem doa, também é melhor. Então, isso é baseado em ciência, não é política, e a gente precisa que vocês ajudem. Então, homens, jovens, principalmente aqueles que não são clarinhos, ajuda a gente, precisa desses doadores. E se um dia você já se cadastrou, atualize seu cadastro, porque se você tiver um irmão de sangue, ele precisa te achar. Certo? Tem pergunta no chat, pessoal? Alguma coisa? Marília, falar mais alguma coisa? Seu Antônio? Anali? Tem mais
Tem mais a Aline, que é a mãe do Caleb, que escreveu para a gente. Obrigada, Aline. O Paulo César, que falou do seu Antônio. Seu Antônio, força, meu amigo. Estamos aqui acompanhando o seu depoimento. A Kátia Bernardes, doutora, sei bem o que é isso. Bonitinha. Muito obrigada, Kátia. E a Ju Basaglia, agradece a todo mundo. Ela fofinha, mãe da Isabelle, uma outra criança que a gente transplantou e que fez transplante com um doador não aparentado polonês. Ainda não conhece, mas logo vai poder conhecer. A Ju, a Isabelle está ótima. Obrigada, Ju. Eu queria contar uma história rapidinha de uma paciente nossa, que nós tivemos, na época a gente ia buscar a medula, nós tivemos que buscar a medula em Israel. Né? Então, para as pessoas que têm algum preconceito racial, essa menina é uma menina negra que recebeu uma medula de um judeu. A vida e a natureza nos faz refletir muito a respeito de qualquer movimento ignorante que possa querer separar as pessoas. Né? Então, Sr. Antônio, logo o senhor vai ter a oportunidade de conhecer seu doador. Eu gostaria de vê-lo, dando um grande abraço para ele. A pessoa que a doutora Adriana citou, que acabou de citar, é responsável pelo registro de doadores do Brasil. Tá? E é um trabalho que a gente precisa sempre valorizar e só vai existir se vocês contribuírem. Doutor, é um conceito que eu levo daqui, que, conforme disse, peço a Deus que me permita, certo, a participar propagando o que eu estou levando de conhecimento, estou levando uma lição importante que tem o ditado, né, que a gente nunca para de aprender. Isso foi mais um aprendizado que eu levo de fato peço a Deus que me possa dar ajuda a colaborar nesse sentido, conscientizar as pessoas disso daí. Eu só queria complementar, vocês me permitem aqui falar um pouquinho. Mas é claro. Comentar um pouquinho mais da Marília. A Marília, eu diria que ela é duplamente vitoriosa, né? Ela ganhou o transplante e recentemente conseguiu controlar a doença do enxerto dela crônica, que acompanha a Marília aí por 25 anos, né, Marília? Fizemos de tudo, toma remédio, tira remédio, põe corticoide, a lista de medicamento era enorme. E a Marília, assim, ela nunca perdeu a fé, a vontade e a esperança. E ela ajudava todo mundo, não só os outros pacientes, mas como a gente precisa de uma equipe multidisciplinar muito grande, oftalmo, pneumo, dermato, ela ajudou esses médicos também. Ela explicava para eles o que era a doença do enxerto. Olha, eu estou com doença do enxerto no olho, eu não estou com a minha boca boa, a minha pele não está controlada. Então, dentro do ambiente universitário, é até mais fácil entender isso, mas você sai do ambiente universitário, você cai num médico especialista geral, ele não tem noção do que se trata, né? Então, eu sempre brinco que a Marília, ela é a nossa mascote e ela é a nossa porta-voz, porque ela leva e explica para todo mundo. Ela falou no começo, a Marília, ela foi um modelo de um curso de uma professora nossa, de hemato no Hemocentro, que chamava Célula. E a Marília, a Marília era a célula. Então, é muito engraçado que no ambulatório a gente passa os internos no 6º ano, né? E aí, às vezes, encontram com a Marília. Ah, a senhora é o caso Marília? Eu acompanhei a senhora desde o 1º ano. Então, é muito bacana isso, né? Eu acho que a ideia de que a ideia do curso era exatamente isso, né? Como é que a gente transforma a célula para deixar melhor? E a Marília foi um exemplo disso, né? A Marília, a gente conseguiu deixar a Marília melhor várias vezes. Eu espero muito que agora a gente consiga tirar todos os remédios da Marília. Ela está até meio preocupada, que eu falei, Marília, para de tomar ciclosporina, Marina. Você está tomando esse negócio, você pode parar? Ela falou assim, não sei se eu vou parar isso. Eu já estava dependente da ciclosporina. Marília, posso te dar uma tarefa, não?
Fale. Tem uma pergunta aqui das pessoas que estão nos Pode falar. vendo, que é o seguinte: num ambiente, num período tão complicado, tão delicado da vida, você elegeria um momento que foi o mais crítico, o mais preocupante? Não. Em todo o processo. De todo o processo, quer saber, os processos que são dolorosos são os piores, porque é o momento. Então, por exemplo, eu não lembro de ter tido dores. As dores que eu tive mais graves foi herpes. Herpes é horrível, né? E a minha durou meses, foi muito chato. Ela foi espaçando, mas de repente tinha uma dor, essa dor elétrica horrorosa. E como são muitos anos de transplante, você vai vivenciando as coisas aos poucos. Então eu tive perdas no transplante que eu considero hoje difíceis. Por exemplo, eu enxergo mal, eu tenho baixa visão hoje. Mas eu sabia que com o tempo ia acontecer, porque são sequelas. E na nossa época, pouco se sabia de olho seco, não é? Pouco se sabia como tratar o olho seco. Então, eu tenho lesões visuais. Mas isso não me impede, por exemplo, de participar da vida. Eu sei dos meus limites, eu fui aprendendo os meus limites. Eu consegui sobreviver a eles. Eu fiz prótese de bacia, então eu tenho uma mobilidade boa, mas eu não vou ficar andando a cavalo. Eu não sou besta. Entendeu? Então, são coisas que você vai aprendendo. Eu sempre falo, eu tinha um sogro que era muito participativo comigo na minha vida. Ele morreu aos 92 anos, faz 2 anos. Mas ele, aos 80, falou para mim assim, eu estou ficando velho. Eu falei, que bom que você descobriu aos 80, porque eu descobri com 50 meus limites. Né? Porque com 40 eu fiquei doente. E as coisas vieram vindo, reduzindo as minhas capacidades. Aos 50 eu sabia que eu tinha limites. Não é? E você é jovem ainda. Eu me considero ainda jovem, minha cabeça pensa, eu tenho força de fazer as coisas, acabei de voltar de Mendonça, não foi tão fácil, eu falei, essa viagem eu podia ter feito 5 anos antes, mas eu pude passear, eu pude fazer coisas, pude tomar vinho, né? Pude fazer umas refeições gourmet, pô, eu acho que são ganhos que a gente tem na vida, mas se você ficar preso às suas perdas, você não ganha. Então, eu não tenho como falar para você qual foi o meu pior momento. O pior momento, talvez, é quando a gente vê os companheiros de jornada de transplante indo. E se não aproveitou bem, porque ir a gente vai. O problema são aqueles que desistem no caminho. Esse é triste. Então, talvez são os momentos emocionais, talvez, sejam os mais difíceis. O que você transforma em emocional também, né? Porque diante de uma dor, de uma sequência de situações, por exemplo, né? Quando você tem que fazer passando por um período difícil, dentro da própria sequência do transplante, ou uma infecção oportunista, que são coisas que realmente abalam, né? Mas vai passar, se fizer direitinho, vai passar. Eu não me exponho facilmente, mas eu convivo com as pessoas, eu entendo os limites da minha vida. Eu acho que isso é super importante, porque é a vida, como qualquer outra situação. O Afonso falou da ciclosporina. Coisa mais chata do mundo é para você ir para a fila da farmácia de alto custo e esperar pegar o seu comprimido do mês. Mas faz parte, não é? Faz parte. São coisas que você não pode ver como uma coisa, uxa vida, agora. Não, faz parte. E tudo que faz parte pertence à vida. Então, é isso. Não sei se eu te respondi o suficiente.
Obrigada, dona Maria. Foi ótimo. Eu Ótimo. tenho uma pergunta médica. Posso fazer para o Maír? O Maír falou para a gente durante a aula dele que o paciente pode ter muito ferro no corpo e que isso vai fazer mal a longo prazo. Então, eu queria saber, doutor Maír, como que o paciente sabe que tem ferro no corpo a mais do que devia e o que que ele tem que fazer? Como que ele pode prevenir que tenha complicação a longo prazo? O caminho obrigatório para a gente médico é monitorar isso. A gente faz exames simples de sangue que podem nos dizer a respeito dessa situação. É claro que em situações extremas poderão aparecer sintomas clínicos. A elevação do estoque de ferro no organismo deve ser monitorada para que a gente enxergue rapidamente que esses níveis já passam a ser motivos para a gente tomar alguma atitude. Essa atitude vai desde, quando possível, nos adultos, fazer sangria, tirar um pouco do sangue, ou até mesmo utilizar remédios que são muito eficientes para baixar a carga de ferro excessivo no organismo humano. Então, de novo, é olhar, monitorar, ficar alerta, os exames de rotina têm que ser feitos. Na verdade, não só os pacientes com transplante, nós todos deveremos, num determinado momento da vida, fazer exames de rotina. No transplantado, é preciso a gente vigiar algumas coisas, entre as quais os níveis de ferro do organismo. Doutor Maír e doutor Afonso, vocês dão alta para os pacientes? Não. Nem pensar. Eu vou dizer uma coisa engraçada. A gente... eu não sei a sensação de vocês, mas a sensação que eu tenho é que a gente cria essas pessoas e é uma dificuldade muito grande liberar. Recentemente aconteceu uma mudança no ambulatório, nós tivemos que fazer isso por necessidade em relação ao pós-transplante dos mielomas, dos pacientes com diagnóstico de mieloma, e que a gente teve que tomar uma decisão de esses pacientes retornarem. Eles não vão sair do serviço, eles só vão sair do ambulatório de transplante, mas isso já foi um sofrimento enorme para mim. Eles vão para o ambulatório de hemato. E a gente, essa é a primeira vez que está acontecendo isso, de a gente ter que reencaminhar o paciente para a hematologia. Inicialmente é só com os pacientes de mieloma, mas isso foi uma necessidade, porque a gente precisa aumentar a nossa capacidade de atendimento dos pacientes que precisam do transplante. Realmente estava tendo um impacto muito grande no ambulatório, por causa do volume de pacientes, né? Então, respondendo à pergunta, não damos, não, a gente acaba ficando ali, não tem jeito. E é recíproco, eu acho, né? Porque acho que eles precisam muito da gente, a gente precisa deles. Eles ficam muito inseguros. A primeira coisa que eles me perguntam, doutor, você vai me abandonar? Eu falei, não vou abandonar vocês estão no mesmo serviço, só vai ter outros médicos que vão acompanhar, mas a gente vai acompanhar junto o teu caso. Então, acho que isso mostra muito essa relação forte que a gente cria, né? Porque tem pacientes que a gente vê 3, 4, 5 vezes na semana. Eles ficam um dia inteiro no ambulatório com a gente. Então, a gente sabe a vida deles, eles sabem a vida da gente. Então, eu acho que o vínculo é muito forte. E isso acaba realmente dificultando e a gente não dá alta, eles ficam lá. Enquanto eles não enjoarem da gente, eles ficam lá. A gente acaba tendo que dar alta para os pacientes de transplante autólogo, principalmente para aqueles que vêm do Norte e Nordeste, porque existe uma dificuldade que é viajar para fazer exames mais simples. Então, em geral, eles voltam para o hematologista de origem, com todas as orientações, e a gente deixa todos os contatos possíveis para que, em eventuais intercorrências, isso seja feito um intercâmbio entre as equipes nossa e os outros, para que o paciente não fique desassistido. Doutor Maír, tem uma pergunta para o senhor, da Tabata Calori. Doutor Maír, por que o paciente que transplanta autólogo precisa fazer acompanhamento anual? A paciente está há 20 anos transplantada, na fase mais feliz, linda e fitness. Tabata, depois eu puxo a sua orelha pessoalmente. Na verdade, não precisa, mas a gente quer te irritar tanto, te deixar perto da gente sempre. Você teve uma complicação grave, você passou sobre um momento de vida muito, muito, muito arriscado, e a gente não vai te largar, não. Você pode vir até a cada 2 anos, mas não vai ter alta.
Quem manda sou eu, posso tá? falar mais uma coisa? Eu tenho uma vivência com os pacientes muito de perto. Tive bastante, agora já não tanto. Mas eu percebo que cada vez que o paciente é mais frequente, depois ele se afasta, acontece duas coisas que é óbvio. Uma delas é a dependência do serviço. Então, qualquer coisa que a gente tenha, a gente imagina, eu preciso voltar para o TMO. A gente não pensa num médico, por exemplo, eu tenho um problema de ouvido, mas a primeira pessoa com quem eu vou falar vai ser na hemato, no TMO, e não com o médico otorrino. Vocês entenderam? A dependência pós-transplante do serviço é muito maior, até emocionalmente, do que de fato deveria ser. E tudo que o otorrino disser, você vai perguntar para o doutor Afonso se está certo. Mais ou menos hoje, mais ou menos. Mas muitas vezes, por exemplo, eu falo, Afonso, estou com dor no ouvido. Vai no seu otorrino, porque ele sabe que eu consegui fazer uma rede de conexão entre todos os médicos e o serviço. Então, por exemplo, eu tive essa sorte, né, de fazer todas essas conexões. Então, o Afonso conhece o otorrino, conhece o pneumo, conhece a gineco. Então, isso acho que facilita muito, tanto para o paciente quanto para o médico, que já sabe, confia, né, e conhece o trabalho do outro. Isso cria para o paciente, eu estou falando em termos de paciente, cria para o paciente uma certa segurança, bastante forte, e o vínculo do TMO é uma coisa muito forte com o médico. Se você começa, eu só vou acreditar no meu otorrino, no meu oftalmo, a partir do Afonso, entendeu? E para o meu caso, não é só o Afonso, eu tive outros que vieram junto, mas é um grupo multidisciplinar. Então, todos eles, para mim, são uma pessoa só. E se algum deles falar, faz isso, embora eu, na minha posição hoje, até discuto, por que eu tenho que fazer isso? Eu vou discutir, eu vou achar se está certo, se está errado, o Afonso vai me convencer, nós vamos brigar um pouquinho, mas faz parte, né? Para ele me convencer que eu tenho que fazer aquilo. Ou esse vínculo é extremamente importante. Vínculo já eu não vou dizer de irmão, porque é muito próximo, mas de um grande companheiro de jornada. Porque a vida do médico e do paciente está, muitas vezes, eu digo interligada, porque a gente depende demais emocionalmente daquele vínculo. Então, a liberdade de que nem fala da alta, para mim isso não é bom. Eu fico imaginando o dia que o Afonso, para mim, é o caçula da turma, né? Se o dia que ele aposentar, eu também quero aposentar, porque eu não quero mais voltar. É isso, eu acho que esse vínculo médico-paciente, ou sistema, né, ou a unidade, é extremamente importante. Cada vez que sai uma enfermagem, você olha e fala, mas será que eu vou ficar bem com a nova? Porque eu já vivenciei várias aposentadorias, né, desses meus 28 anos de casa. Eu já vivenciei mudanças de local, reformas, e eu posso avaliar em cada uma delas o que foi melhor e o que foi pior, inclusive. Eu acho que é isso que faz a gente não querer alta, inclusive. Obrigada, Marília. Tem uma coisa que acho que vocês não precisam, mas que para quem está ouvindo a gente é muito importante, é que quando uma pessoa chega no transplante, chega porque tem uma história por trás, porque teve uma doença hematológica, ou porque teve um câncer que precisou tratar, e aí tudo desde o diagnóstico, o que foi feito de tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, tudo isso tem uma implicação para o longo prazo.
Às vezes tem complicação que a gente espera que comece a acontecer 20, 30 anos depois, que é um dos motivos pelos quais às vezes a gente não quer dar alta. Mas quando vai passando o tempo, é muito importante ter certeza que o paciente tem na mão dele um resumo do que ele tomou, o que ele tinha, onde estava o tumor, o que ele tomou de quimioterapia, fez radioterapia, onde foi a radioterapia e quais são os riscos, o que ele tem que observar no decorrer do tempo. Então, por exemplo, as meninas que fazem radioterapia para linfoma e que, principalmente quando são mocinhas, vão ter uma chance muito maior de ter câncer de mama. E o acompanhamento e o diagnóstico de câncer de mama dessas meninas é completamente diferente, começa muito mais cedo. Se você tinha linfoma e fez radioterapia e incluiu o pescoço, as suas artérias do pescoço vão ficar machucadas e tem uma chance muito maior de ter derrame. E às vezes você precisa fazer exame para saber se suas artérias estão boas muito antes de ficar velhinho. Você precisa ter certeza que você não tem risco de ter AVC, de ter derrame. A mesma coisa a radioterapia do coração. As artérias coronárias, as artérias que irrigam o coração, podem estar frágeis. E aí a pessoa às vezes precisa saber, não pode levantar peso, não pode fazer exercício físico que é muito forte, porque pode ter um infarto de repente, às vezes com 30 anos, 35 anos. Então, esse histórico do que o paciente passou, quais são os riscos e o que tem que observar é muito importante. O doutor Maíra e o doutor Afonso estavam falando de doença do enxerto contra-hospedeiro, igual a senhora, dona Marília. Então, a gente precisa saber, por exemplo, que doença do enxerto, se afeta a boca, tem mais chance de ter câncer de boca. Então, faz parte do ambulatório, do cuidado do pós-transplante, ensinar o paciente a se examinar, ver se não tem placa branca. Então, muda muito o cuidado, a rotina de diagnóstico precoce. E, às vezes, a gente, que não é por mal, óbvio, a gente tem tanto foco no agora, no transplante, do curar do câncer, que a gente esquece desse longo prazo. Então, é muito importante, existem muitos serviços que têm uma equipe estruturada e que acompanha os pacientes no longo prazo para ter esse olhar. O que eu preciso começar a procurar antes da hora que eu normalmente procuraria? Então, é muito importante para que o paciente saiba se cuidar. E na pediatria, às vezes a gente recebe crianças anos depois e a criança não sabe que fez transplante, não lembra de nada. Então, às vezes a mãe senta para contar uma história. A única coisa que as crianças lembram é de ser furadas. A Ana já não lembra? Não lembra, tem bastante coisa que ela não lembra. Posso falar que ela não lembra. Não lembra. Isso. Mas também são as drogas, né, que toma durante o transplante. Acho que é o conjunto, mas o que a gente precisa fazer de diagnóstico precoce durante a vida, a gente precisa lembrar de perguntar. Porque às vezes o nosso foco é tão no agora que a gente esquece de fazer esse plano a longo prazo. Então é muito importante que você, paciente, saiba e que procure, que converse com o seu médico e veja o que você já passou e se você tem um risco maior de uma ou outra complicação. É uma coisa que me chama muita atenção nos pacientes de transplante, isso vale para os homens. Muitas vezes, Afonso deve confirmar isso comigo, muitas vezes os homens sequer saibam os comprimidos que eles tomam. Se eles têm mulher, verdade, a mulher fala tudo e está errado. É verdade. É verdade. Não, só complementando, a gente tem um paciente que vai no ambulatório, a Marília provavelmente vai lembrar, óbvio que eu não vou falar o nome, mas ele transplantou já há quase 20 anos, mas ele vai sempre com a esposa, com a mulher. Ele deita, ele nem senta, ele deita na maca e fica. Aí quem faz a consulta é a mulher. Eu tenho que falar para ele, rapaz, o paciente é você, não é sua mulher, né? Aí você pergunta para que ele está tomando, ele não tem noção, até hoje, faz 20 anos, ele não sabe o que ele está tomando de remédio. Marília, tem uma pergunta para você, da Júlia Luiza. Marília, como você lidou com a parte emocional no momento de espera e incertezas para o TMO? Conta a sua experiência. Linda.
Ela te achou linda. E te mandou uma rosinha ainda. Obrigado, Júlia. Ela é linda mesmo. Graças. Eu não tive muito tempo de espera, né, Afonso? Eu tive a sorte de começar no serviço da Unicamp e não tinha muita gente na época. Então, eu tive 8 meses de tempo entre o diagnóstico e o momento do transplante. E, embora passou uma pessoa na minha frente, porque ela vinha com aplasia, então lógico, a aplasia passa na frente de uma leucemia mieloide crônica, que era o meu caso. E então não foi muito tempo de espera. E eu, sinceramente, eu me preparei emocionalmente, fisicamente e domesticamente, porque como eu tinha 3 filhas pequenas, eu fiz a opção de não ter empregada. Então eu tinha faxineira e meu marido trabalhava o dia inteiro. Na época eu era casada. Ele trabalhava o dia inteiro na fábrica e eu que transportava a filha para cima e para baixo, fazer comida, limpeza, mudava a cor das paredes de casa, fazia tudo. Inclusive o transplante foi bom para mim, porque me trouxe uma consciência que a gente não é super mulher. Não existe. E eu quis fazer tudo isso. Então, eu sinceramente não tive muito tempo, porque eu tive tanta coisa para resolver antes de saber que eu ia entrar no hospital e que não ia poder sair pelo menos por um mês, que era o meu tempo padrão que eu tive na minha cabeça. Falei, não vou pensar em menos que isso, porque se eu não sair menos, eu vou ficar ansiosa, então eu não quero pensar sobre isso. Então eu abasteci freezer com comida pronta, eu escalei pessoas da minha família para virem ficar em casa, no lugar que eu levava minhas filhas, eu escalei mais 5 pessoas para trazer e levar, porque era cheio de atividade. Tirei algumas atividades da vida delas para não ficar tão pesado para outras pessoas assumirem. E meu marido, na época, resolveu negociar férias na empresa que ele trabalhava. Então, de vez ele tirar férias, ele trabalhou meio período durante 2 meses. Que foi um negócio que eles fizeram de acordo com o que eles acharam melhor. Então, o que eu fiz? Eu me preparei. Eu me preparei para sair, inclusive. Não me preparei para ficar, me preparei para sair. E foi o que eu fiz. Abasteci casa, deixei documentação minha com procuração, porque eu sabia que depois podia ser que eu tivesse problema na mão, porque a gente, com aquelas doses elevadíssimas de ciclosporina, você fica com um tremor muito grande, a visão fica bastante turva por um tempo, você fica enjoada, não quer nem olhar, né? Comida, essas coisas todas eu me preparei. Eu acho que eu fiz o que era possível. Obrigado, Marília. Acho que não. Não? Quer falar mais coisa? Não? Dri? Não. Marília? Obrigada. Podemos fechar? Oi? Pode. Não. Queremos saber se alguém quer falar. Seu Antônio quer falar mais alguma coisa? Nós temos aqui alguns É que sumiu a minutinhos, voz um pouco. Sumiu? Não, aquela hora que... Ainda há pouco tinha sumido, tinha ficado bem baixinho. Não. Só se Agora vocês não, tá querem bom. falar alguma coisa mais, seu Antônio, Marília. Alguém da plateia acha que é alguma coisa importante que a gente esqueceu? Dri? Não? Cá? Eu queria agradecer vocês. Acho que a gente está essa semana inteira aqui envolvido com tantas coisas, todo mundo correndo para lá para cá, assistindo aula toda hora. Foi um congresso bastante produtivo, mas eu confesso que foi muito bom para mim estar com vocês hoje. Acho que foi uma maneira muito honesta e muito produtiva de se fechar o congresso. Agradeço muito a participação de vocês 3 e de quem nos ouviu. A gente precisa também dar para a gente a oportunidade de ouvi-los de uma forma diferente daquela do consultório. Muito obrigado. Obrigado a vocês.
E quem está no YouTube, se tiver dúvidas, pode escrever no chat, mesmo que ouça a gente depois, que fechar não tem problema. E o pessoal da SBTMO garantiu que encaminha para a gente, tá bom? As perguntas. Então, vocês podem colocar a qualquer momento. Ok. Marília, muito obrigado. São Antônio, obrigado. Anali, obrigado. Anali vai falar, né? Eu ia falar para a doutora Adriana que eu também não quero ter alta, não, tá? É um casamento, Rose, não deixe, por favor. Eu, nesse sentido, nesse sentido, eu já sou metade andradense, metade jauense. Então, não quero ficar longe daqui, não, viu? Ok, gente, muito obrigado para quem nos ouviu, quem está aqui na plateia, uma boa tarde para todos, um bom final de semana. Marília, São Antônio, Anali, obrigado, um beijo para todos. Obrigada. Marília, aproveita. Obrigado a você. Pode deixar. Obrigada, gente. Legal.